Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui na nossa aula 12. Nós estamos na unidade 4, que é referente à geração do código intermediário, código-alvo e otimização. E hoje a ideia é estaremos trabalhando, então, com a seção 4.2. A seção 4.2 ela dá ênfase maior na questão da representação intermediária. Então, lembrando que nós fizemos esse contexto na última aula, não sei se é a passada que não pôde acontecer, né? Na aula retrasada, então, nós falamos sobre a questão da código intermediário. O código intermediário, no conceito que estamos trabalhando aqui de compiladores, e a linguagem que estamos usando, que é a linguagem Java, se encaixa ali o bytecode. Então, quando nós geramos ali o nosso ponto class do Java, aquele ponto class é um código intermediário. Ele está ali para que seja interpretado pela máquina virtual, no caso a máquina virtual Java, interpreta esse código, e a partir desta interpretação ele vai gerar o código-alvo para o hardware em questão, para a arquitetura ali que ele está executando, né? Então, uma das situações de estar utilizando esse código intermediário evidente é que ele não modifique o que foi transcrito e previsto pelo desenvolvedor. Então, a pessoa que desenvolveu a aplicação, o compilador não pode alterar os conceitos que estão ali embutidos na programação da pessoa, né? É evidente que cada programador evidente seguindo alguns padrões. Existe mesmo assim algumas diferenças de caráter intelectual, de prática, né? Ou seja, tem alguns programadores que têm uma prática maior que outros. Então, nessa situação, o código intermediário tem que ser gerado com eficácia e sem que haja qualquer alteração do código original. Após a geração, quando se gera o código intermediário, ainda é possível criar alguns tipos de otimizações desse código. Quando a gente fala otimização do código, é relacionado muitas vezes a uma questão do programa ter até as ideias hoje em dia até elas já apresentam para a gente quando a gente vem a declarar alguma variável, algum método que não está sendo utilizado, geralmente o compilador apresenta que aquele código não está sendo usado, então o ideal é que ele seja removido do código fonte daquela aplicação. Então, nesse sentido, a otimização ela pode estar trabalhando nesse contexto de estar aí observando o que não está sendo aproveitado no código do desenvolvedor, para que ele possa ser suprimido. Além disso, tentar ali também facilitar a geração do código-alvo, né? Então, quando a gente pensa em código de máquina, o assembler, que é o contexto mais conhecido de uma linguagem bem próxima à linguagem máquina, né? Ela trabalha em cima dessa questão de endereçamentos, de registradores, né? Então, você trabalha em mais baixo nível e a partir dela já é gerado o código realmente de máquina, que é o código que o computador vai interpretar. E nessa situação, o código intermediário ele tem que estar ali trabalhando principalmente com muita simplicidade, trabalhando principalmente com aquela questão do código de 3 endereços, as linhas têm que ser bem mais enxutas, né? Para que a conversão seja mais adequada, para que seja gerado ali um executável, um código-alvo, né, mais próxima da máquina. Muito bem. Então, nessa situação, só lembrando, nós estamos no contexto de compiladores, nós estamos nessa seção aqui, então, na otimização de código, e o código-alvo já é o término ali do nosso compilador, já estamos aqui, então, no back-end do compilador. Muito bem. Então, como eu mencionei, a questão de estarmos gerando um código intermediário, pensando no código intermediário para o compilador, além desse código intermediário tentar otimizá-lo, né? Temos que, basicamente, prever essas 3 propriedades aí, né? Preservar o significado dos programas, como eu mencionei, o que está ali descrito pelo programador tem que ser mantido, não pode ser alterado o contexto que ele foi previsto. Precisa acelerar o programa que está sendo gerado, então, se estamos ali trabalhando para otimizar o código, ele tem que estar sendo acelerado aí, o que, de média, que ele já produzia anteriormente do código, né? Deve valer o esforço, isso significa que o tempo que o compilador gastará para gerar o código-alvo tem que ser compensado pela eficiência do programa gerado. Então, a ideia é de estar também gerando um código mais enxuto para que ele possa, aí, no contexto de um código executável não interpretado, ele consiga também aí
estar aí gerando de forma rápida, né, sem crachar, sem parar por falhas de acessos a bibliotecas, a outros arquivos que estão envolvidos ali no projeto, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Muito bem. Essa questão do contexto, isso aqui eu acho que vai acontecer bastante quando se trabalha com a parte da teoria de compiladores, de linguagens formais, é poder conceituar o que é uma linguagem de alto nível, né? Esse contexto de linguagem de alto nível acho que já está na cabeça de vocês, a linguagem Java, Python, C, C++, o Pascal que está aí também, são linguagens de alto nível, ou seja, são linguagens nas quais nós, lendo o código, temos facilidade de interpretação daquele código. Então, temos condições de ler ali o código, lógico, prestando um pouquinho de atenção, e tentar ali identificar o que está acontecendo no código, porque ali o que está sendo posto nessas linguagens de alto nível, geralmente, é uma linguagem natural, né? Geralmente, lógico, a gente vai encontrar mais o inglês, mas é uma linguagem natural, ou seja, está lá o if, está o while, nós só sabemos que são destinadas a condicionais, a repetição, além de outras situações que estão envolvidas na linguagem. Aí temos que até, né, em algumas situações, a sintaxe da linguagem, para que possamos interpretar o que está acontecendo ali no contexto do código. Mas podemos considerar, então, linguagens de alto nível, as linguagens que são fáceis de leitura pelo humano, né, pelo programador. Muito bem. Temos as linguagens intermediárias, o código intermediário, aí nós temos a representação intermediária feita na notação pós-fixa, que nós fizemos até aquele exercício na aula anterior, que fizemos a observação do como o algoritmo funciona na pós-fixa, né, ordenando ali, para que possa estar colocando em uma pilha e realizar o cálculo, né? Além disso, o código de três endereços também simplifica a geração do código, então facilita aí a conversão para uma linguagem de máquina. Então, quando a gente pensa nessa situação de gerar um código intermediário, é para que atenda a essa característica aqui, né? Quando a gente trabalha no Assembler, então estamos trabalhando aí com endereçamento de memória, né? Operadores, basicamente você vai trabalhar aí linha por linha o código que foi descrito. Então, o código intermediário bem feito, bem assim próximo ao que está sendo trabalhado no código na linguagem de máquina, vamos dizer assim, no código mais de baixo nível. Então, aqui é evidente que isso vai facilitar essa conversão para o Assembler, para que aquele código possa ser executado no computador. Aí nós temos aqui o exemplo. O Assembler ele é uma linguagem muito parecida com o código de três endereços, né? Está aparecendo ali, adicionando na memória, a T1, o T2, tem um cifrão ali que estará acessando o que está nesse conteúdo. E do lado aí vocês têm a ideia de que seria um código de máquina, né? Código de máquina realmente é o código binário ali que foi convertido posterior à linguagem Assembler, né? Então, o código a representação intermediária tem que facilitar a conversão para o Assembler e a partir do Assembler ele sim gerar o código de máquina, facilitar essa situação. Então, o código de máquina a gente considera como linguagem de baixo nível, porque a nossa leitura ela ficará muito mais dificultada, né? Então, nós temos ali nessas duas tabelas, nessa tabela, aliás, a coluna da Machine Code, então ali seria o código de máquina, muito mais difícil de interpretação e leitura, né? É o hexadecimal ali, né, que aparece e depois a representação dele em binário, né? Exatamente. Mais fica um pouquinho mais difícil, né, de estar lendo, né? Mas o computador, como a arquitetura dele é planejada para trabalhar dessa forma, ele faz essa leitura de forma tão rápida, né? Muito rápida. Então, sim. Para ele é diferente. Nós temos dificuldade de leitura, mas para ele isso aqui é uma coisa muito rápida de ser executada. Para ele é um alto nível. Para ele, na realidade, é mais fácil a leitura do Machine Code do que os outros. Né? Exatamente. Muito bem. E outra coisa também que faz parte da gente estar pensando na representação intermediária é a complexidade do algoritmo. Essa parte da complexidade do algoritmo, nós temos aqui o Big O, que é o Big O, o Big Ômega e o Big Theta. Então, nós temos o pior caso, o melhor caso e a taxa de crescimento, né?
Isso daqui, a complexidade de algoritmo, ela é uma área bem interessante da computação, né? E ela também deve ser noteada para se criar um compilador que tenha uma melhor performance. Então, basicamente, como é que se trabalha com essa complexidade, né? A forma inicial de interpretação é a seguinte. Vocês estão vendo aí o algoritmo ALG, né? Força bruta. Esse ALG força bruta, a gente consegue, a partir de qualquer algoritmo, observando o algoritmo, nós conseguimos observar nele uma equação. A equação é dita da seguinte forma. Nós sabemos que, é evidente, que existem processadores i9, i7, i3, Celeron, né, que têm capacidade de processamento diferentes, né? Então, podemos mencionar que um algoritmo poderá executar de forma mais rápida. O mesmo algoritmo poderá ser executado de uma forma mais rápida num processador i9 do que no i3. Acho que todos vocês já têm isso na cabeça, né? Correto? Correto, eu tava falando no microfone mutado, sim. É como vocês também, eu não sei se vocês têm o costume de algumas vezes jogarem, né? Quando vocês vão executar esses jogos no computador de vocês, muitos de vocês têm as placas aceleradoras. Conforme a maior potência da placa, menos lag na aplicação ali no joguinho vocês terão, né? Mais FPS. Hã? Mais FPS. Exato. Então, nessa situação, essa capacidade de processamento é evidente que varia de cada computador. Então, tem pessoas que estão minerando dados, elas colocam a placa aceleradora para estar ajudando nessa mineração, né? Sim. Ou para jogar. Então, essas configurações é evidente que elas influenciam. Então, mas a computação, no cerne ali do processamento, criou-se, então, o estudo da complexidade, não vinculado ao hardware, mas vinculado ao algoritmo. Então, o hardware em si, ele não é considerado nesse tipo de cálculo, né? Agora, é evidente que a partir do momento que você consegue criar uma função observando como aquele algoritmo trabalha, aí fica mais fácil, a partir dessa situação, prever aí qual será a complexidade, o que vai estar trabalhando qual vai ser o tempo, o gasto computacional, o custo computacional que está executando aquele algoritmo. Não importa o hardware que está sendo usado, mas o custo computacional a gente consegue criar via essa equação aqui. Então, olha só, nós temos aqui o algoritmo força bruta. Como é que a gente mede essa equação? A gente analisa o seguinte, linha por linha. A primeira coisa, se você aprender isso, tem que observar linha por linha. Observa lá, soma recebe zero. Esse soma recebe zero, o custo computacional disso é 1. Por quê? Isso vai ser executado uma vez apenas por esse algoritmo, né? Então, ele vai ser executado uma vez, então o custo computacional dele é 1. Nós temos o for de I a N. O custo computacional aqui já muda um pouquinho. O custo computacional aqui já vai ser N, porque qual o valor de N? Nós não sabemos qual o valor de N, mas nós sabemos que ele vai executar de 1 a N. Então, se o N for 2, ele vai executar 2 vezes. Se o N for 2 trilhões, ele vai executar 2 trilhões de vezes isso aqui, né? Então, ele é N. Em seguida, nós temos ali soma, recebe soma mais 1. Isso daqui, ele executa N também. Tá dentro de N. Sim. Exatamente. Se fosse uma repetição de forma decremental, né, fosse decrementando, podemos considerar que ele executaria N menos 1. Executaria uma vez a menos, né? Se fosse um while, por exemplo. O while, ele vai sempre olhar se a condição é aceita. No último ciclo, que a condição não for aceita, a parte interna não é executada. Então, é diferente. N menos 1. Entendi. Isso, o while seria N menos 1. Mas o for não, o for é N. Muito bem, fizemos ali 1, N, N. Como é que agora calcula o custo, né? A gente pega as linhas e soma elas, todas, né? 1 mais N mais N. Ó. Observe ali no custo total, 1 mais N mais N. A função deste nosso algoritmo é 2N mais 1. 2N mais 1. Na equação de baixo, aliás, no algoritmo de baixo... entendi. Tipo, esse aí é o custo computacional dessa função. Desta função apenas. Entendi. Muito bem, desta função. Esse é o primeiro passo. Aí nós temos lá o for, temos ali uma outro algoritmo, né? Temos o for e o while, e um do também, né? Observa lá, nós temos o for, N, só que esse J recebeu 2, né? Então vai ser executado N vezes. Nós temos o do recebendo N menos 1,
vai ser executado uma vez a menos que o n e assim por diante. Nessa situação aqui, nós temos whiles que ficam um sobre o outro, repetições, né? Então, essas repetições, elas geram coeficientes elevados ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, na realidade, ele vai gerar o cubo, a função. Então, vai ser um n elevado ao cubo. Por que eu estou falando isso? Tá. Por que é n elevado ao cubo e 2n mais 1? Quando a gente pensa na complexidade de algoritmo, é evidente que no algoritmo, o que vai nos preocupar mais, o que é? São as repetições. Já falamos, os loops são o que mais consomem. Exatamente. Então, os Faz loops sentido. mais consomem. Alguém quer falar uma coisa? Não, né? Muito bem. Então, se a gente observar aqui, nós fizemos a complexidade. No primeiro, o segundo não está montada a equação, mas no primeiro está montada a equação. Olha lá, a equação a complexidade desse algoritmo é 2n mais 1. Certo. Perfeito. Esse 2n mais 1, aí existe também um termo chamado notação assintótica. Que é isso aqui, ó. Notação assintótica. Na notação assintótica, a ideia é que estejamos achando na função a parte que mais cresce. Qual é a parte que mais cresce aqui? Se nós observarmos aqui 2n mais 1, pense aqui comigo. É o negócio que tá dentro lá, né? Um do outro, que é o encadeamento lá, que vai para o n ao cubo. Não, tudo bem, mas aqui nessa função 2n mais 1, só nessa função aí, qual que é a Desculpa, parte... na de cima. Entendi. Na de cima. Qual é a parte que cresce mais? 2n mais 1. Vai ser o soma. Ali. Soma? Na parte de repetição, né? No Na loop, repetição. né? Exato. Então, o que eu posso falar para vocês? Vamos substituir o n, vamos substituir ele por 2. Aí vocês fazem, a função vai executar quantas vezes? 2 vezes. Não, 2 vezes 2 mais 1. Então vai executar... Tá. Não, 5 vezes. Perfeito. Isso. Entendi. Tipo, o n ali, a gente está substituindo agora o valor de n para 2. Tipo. Porque o estudo da notação assintótica, nós temos que prever o pior caso, o melhor caso do algoritmo, e a partir do momento que a gente calcula o pior caso e o melhor caso, nós temos ali uma visão de qual vai ser a faixa que o algoritmo vai executar. Mas como é que eu vou saber qual que é o melhor caso? Qual seria o melhor caso? O melhor caso, computacionalmente, é executar o mínimo possível. Então, computacionalmente, até na área da computação, se assemelha muito na ideia de estar sempre tentando conseguir o melhor conforto possível. O melhor conforto para o computador é trabalhar menos. Então, qual é o melhor cenário aqui desse 2n mais 1? Qual é o melhor cenário de cálculo aqui? 5. Seria, não, o melhor cenário aqui seria n igual a 1, perdão. né? N igual a 1, porque aí vai ser 3, por exemplo. 3 vezes. Esse é o melhor caso. Tá. Entendi. Qual que é o pior caso? N tendendo a infinito. Exatamente. N tendendo ao infinito. N tendendo ao infinito, esse custo computacional será gigantesco, né? Sim. Muito bem. Tende ao infinito também, né? Tende ao infinito. Ainda existe até outras teorias, né? A luz também. Se o N for inteiro, que é aqui, então ele fará parte dos conjuntos enumeráveis. Porque se o N não fosse inteiro, fosse real, ele faria parte dos conjuntos não enumeráveis. Então nós não conseguimos nem numerá-los dentro do conjunto. Aí é uma complexidade, aí já fica um pouco mais difícil de entender, né? Mas vocês já entenderam que número real é um número tão grande que nem numerável ele é. Não tem nem como numerá-lo. Ele consegue quebrar o paradigma dos conjuntos dos números numeráveis. Então ele é inumerável. É aquela questão, né? Tipo, acho que é entre 0 e 1, né? Tipo, quantos números tem? Infinitos números, né? Não, então é inumerável, não tem como numerar. Porque é o seguinte, a gente só consegue numerar um conjunto se a gente conseguir colocar um número inteiro vinculado a ele. Mesmo o número inteiro ser infinito, o número real é maior que ele. É uma coisa assim que é complexa essa teoria. Mas tudo bem, essa teoria nesses estudos aí de notação assintótica, então nós temos uma situação em que a gente estuda as funções para trabalhar com funções que sejam sempre trabalhando em uma execução só. N. N a execução é o menor, né? Uma execução seria o ideal, né? Mas as funções nós temos levadas ao quadrado, são levadas
cubo, nós temos as funções... Na verdade, assim, temos vários tipos de funções logarítmicas, né? Nós temos... E aí, o pior caso, a pior função a se trabalhar, ou seja, o algoritmo de maior custo computacional, são algoritmos que são fatoriais. Então, o número fatorial é a pior equação que o algoritmo possa trabalhar. Então, quem que criar um algoritmo que tem o custo computacional fatorial, esse algoritmo não serve. Não serve para ser botado em produção, né? Ele não é adequado. Entendi, entendeu? faz sentido. O custo é muito, muito alto. Exato. Quanto maior a equação gerada do algoritmo, então esse algoritmo aqui é um algoritmo mais ou menos, esse 2n mais 1, ele é um algoritmo bonzinho. Agora, se gerar esse algoritmo elevado ao quadrado, já vai piorando. Elevado ao cubo, elevado a n, aí começou a ficar horrível o algoritmo, né? E o pior de todos é quando é um algoritmo fatorial. N fatorial. Aí o fatorial... Oi. Desculpa interromper, mas eu só perdi aqui o seguinte. Quando ele é elevado, é porque tem um loop dentro do outro, é isso? Exatamente. Então, botar loops um internos ao outro. Acho que é porque aquilo ali vai se repetir N vezes. Sem critério de parada bem adequado e colocar loops dentro de outro loop é perigoso. Como também usar muito a questão da recursividade. Sim. A recursividade ela tem dois custos. Ela tem custo de processamento, que é esse que nós estamos vendo aqui, e ela tem custo de memória. Porque toda a recursividade ela tem que usar memória, ela tem que usar níveis de memória para guardar todos os valores da recursividade. Eu acho que isso aí já dá uma base boa para a gente dar uma compreensão. Posso estar errado, me corrigir, mas, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer cálculo computacional de posição, né, esses negócios que envolve a placa de vídeo mesmo. A ideia dela é fazer resolução de matriz, porque matriz, se você for ver, fazer uma leitura de uma matriz, por exemplo, você tem um for dentro de um for, no caso. Sim. Se você fazer I por J, né, uma matriz I por J. Exatamente. Então, e no mês, você tá falando de duas dimensões, né? Tô sendo tranquilo. Porque daí, se você, a matriz, computacionalmente, ela tem N dimensões. Ela não tem, nós só vemos 3 dimensões, né? Nós vemos altura, largura e profundidade. Sim. Computacionalmente, pode ter N dimensões. Nós não conseguimos nem imaginar as dimensões, mas computacionalmente é possível. Só que quanto mais dimensão, mais repetições, mais mecanismos de leitura vai ter que ser implementados, e aí é evidente que vai ter um desgaste maior computacional. Mas muito bem. Então nós temos aqui, pensando no melhor caso, 2n mais 1, o melhor caso é n igual a 1. Lembrando que n... Uma pergunta, eu não poderia... O melhor caso não seria, tipo, o n ser igual a 0? Aí não executaria nenhuma vez ali, né? Porque aí só seria a soma, né? Tipo... Sim, seria só uma execução. Seria um caso bem... como nós estamos usando aqui o for, geralmente o for a gente considera que não vai acontecer isso, né? Mas se fosse o while pode acontecer, a condição pode não ser executada e não entra na repetição. Só para perguntar, porque assim, de repente, tipo, se de repente é uma regra onde n é igual a 1. Não, a sua pergunta é válida, assim, você tem que ver no exercício, né? Na questão computacional. Se n, eu posso colocar n igual a 0. Se naquela proposta computacional n pode ser igual a 0, então você pode ter o melhor caso, é um só. É um só, Agora, se o n, computacionalmente, ele tem que ser maior que 0, aí nós temos que pensar em n igual a 1 e chegaria aí pelo menos a 3 execuções. O custo computacional desse algoritmo seria 3. Entendi. E no pior caso, vocês já falaram, que é o infinito. Muito bem. No infinito, vamos baixar um pouquinho do infinito. Vamos pensar assim, vamos só pensar 2 valores. N igual a 1000. Quantas execuções vão acontecer? Vão acontecer 2.001 vezes. Perfeito. Agora vamos lá de novo. O N igual a 1 milhão. 2 milhões e uma vez. Você está vendo que esse uma vez ele não tem quase relevância no processo? Tipo, conforme vai tendendo para valores maiores, né, ele vai deixando de ser algo considerável. Exatamente. Então, muito bem. Quando a gente pensa na notação, é evidente que eu só tenho que me preocupar com as repetições e com a recursividade. Com as linhas em si, eu não preciso me preocupar, porque depois, se eu for... Lógico, a ideia que eu estou passando é do conceito inicial, de como a gente gera a função. Sim.
Mas com o tempo, esse número que não tem, por exemplo, o 1 ali em questão, ele não interfere muita coisa. Então, eu posso simplificar a minha equação considerando apenas o 2n. O 2n é o que é o mais importante, correto? Entendi. E nesse 2n é que é feita as notações. Então, a notação, a gente vai estar encontrando o coeficiente que vai estar sendo utilizado para que seja o mínimo que isso vai chegar, essa repetição, no caso ali o 2n, qual é o máximo possível desse 2n, e para que a gente possa estar observando o pior caso, que é o CG de n, que está no meio aí, o micron G de n. Nós temos o θ está à esquerda, o gráfico à esquerda. Na verdade, o θ é o seguinte, se a gente calculou o pior caso, que é o micron, e o ômega, que é o melhor caso, o θ está calculado. O θ é esta visão, né, de quais são os pontos em que vai estar o mínimo valor da função, daquela repetição daquele algoritmo, o máximo valor. Nós temos essa linha tracejada, indica o seguinte, o ponto em que a função ela estará acima do mínimo e abaixo do máximo. No máximo você não vai encontrar, né? Ele vai ser o limitador desta função. Então, ali o n0 é o ponto em que esta equação ela atingirá seu ponto mínimo. Depois disso, ele vai estar sempre a mais, né? Isso aqui é mais para demonstrar o local de equilíbrio, onde a melhor o caso situação. Ideal. O caso ideal. Ou até ali é uma questão mensurável, depois disso ela vai estar indo para o máximo da... Vamos dizer assim, as linhas vão se separar, né? Ou seja, o máximo de processamento e o que ele está atualmente. Então, até naquele ponto, o máximo não tem interferência quando está se prevendo aí qual vai ser o custo computacional. Tá? Então, falou de complexidade de algoritmo. Depois vocês podem ler, tá, sobre isso a mais, mas basicamente, quando vocês estão criando um tipo de algoritmo, vocês têm que ter cuidado com as repetições, colocar repetições dentro de outras repetições, isso aí gera um custo computacional elevado. No máximo aí, tente, né, se não tiver jeito, trabalhando com pelo menos só 2 encadeamentos, 2 repetições, uma interna a outra, né? Mais do que isso já fica complicado para o algoritmo. E aí, nesse sentido também dessa complexidade computacional, é que também se prevê as criptografias. Ou seja, é aqui que o algoritmo, para quebrar na força bruta uma criptografia, quanto tempo ele vai levar, você pode também criar uma função. Quanto pior, ou seja, aí para a criptografia, quanto pior o custo computacional para quebrar, melhor. Né? Então, ou seja, quanto mais ela dificultar a quebra por força bruta, melhor para a criptografia. Certo? Então, nesse contexto, a complexidade de algoritmos trabalha até na criptografia, trabalha na qualidade dos algoritmos. Então, quando a Google quer contratar um engenheiro de sistemas para criar uma aplicação para eles, muitas vezes eles vão usar como filtro a qualidade do algoritmo dessa pessoa. Né? Ela vai estar fazendo ali um seletivo, algum tipo de concurso da Google, né, em si, e eles vão estar observando aí a qualidade de desenvolvimento. Esses conceitos da complexidade de algoritmos são bem relevantes quando se trabalha com algoritmos de ponta, né? E aí as pessoas que têm essa característica, conseguem trabalhar bem com isso, elas são mais valorizadas para soluções que trabalhem em tempo real, né? Que trabalhem em situações críticas. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui é o que vocês também têm que pensar para estarem criando aí compiladores, né? Seu compilador não pode trabalhar com funções, com algoritmos que sejam muito demorados. Então, eles têm que estar sempre trabalhando aí com evitar whiles embutidos um ou outro, né? E aí, nessa situação, tentar com que sua função não trabalhe de forma exponencial. Trabalhando de forma exponencial, a elevado ao quadrado é aceitável, mas acima disso começa a ficar mais puxado. E o exponencial elevado a n, né? Ou seja, um valor assim que também não sabemos, aí já fica cada vez mais complicado esse algoritmo ter uma boa performance. Uma pergunta. Diga. É porque assim, né? Eu vou usar o while, por exemplo. A gente coloca um while true ali, né? Aí o negócio vai, né? Tende ao infinito, né? Sim. Mas assim, eu
por característica do meu código, né? E algumas coisas acontecem nele, eu tenho um break. Certo. E aí, existe alguma forma também de a gente estar como é que eu posso dizer assim, tem uma forma matemática da gente incluir esse break? Aí Tem... você. Não, então, aí você está colocando o break em questão, né? Ele não fará parte, né? Porque você, o while, ele é, se for N, é infinito, né? A Ah, questão tá. só que é o seu controle. É evidente que o critério de parada é muito importante. Nas repetições que podem ficar muito tempo sendo executadas, tem que ter um critério de parada. Uhum. Aí você pode definir isso. Como também na própria recursividade. Quem usa recursividade tem que estar bem claro qual é o critério de parada. Porque se o critério de parada não for bem estabelecido, ele vai ficar em loop e aí o algoritmo vai travar, né? Evidente. Mas, assim, o critério de parada, se for um critério de parada, quantas repetições ele vai poder fazer, limitando pelo número de processamentos, já é uma forma de você já consegue diminuir essa complexidade, né? Mencionando que ele vai ter um critério de parada assim que atingir X repetições, por exemplo, né? Uhum. Mas é uma questão do programador estar ali descrevendo qual é o critério de parada de forma clara, né? E segura, Ah, né? Vamos imaginar que você coloca o critério de parada, mas é um if que não foi bem observado, que nunca vai entrar nele, né? Então não vai resolver. sim, sim. Não, entendi. Beleza, tranquilo, obrigado. Certo? Muito bem. Então, todas essas situações, é evidente que elas estão vinculadas a estar aí observando a criação do código intermediário. Então, pensando aí em um algoritmo que traga aí consigo bons critérios para a geração desse código intermediário de 3 endereços. Por exemplo, nós temos aqui um código Java gerado aqui para demonstrar como esse código intermediário pode ser gerado. Como o Java gera para a gente isso, né? Nós vamos observar o que ele gera. Então, nós temos um código aqui, uma classe exemplo. Interna essa classe, nós temos o método main, está sendo executado aqui. Nós temos dois métodos. O método 1, que é chamado ali no while, se o A for menor que 4. E o método 1 chama o método 2, né? Então, aqui, por exemplo, foi gerado um código que, na idade, assim, o desenvolvedor em si teve uma ideia, não, aí não sabemos qual foi o contexto, mas criou-se aqui dois métodos, um chamando o outro. Eu poderia, nesse contexto aqui, ter criado apenas um método, correto, pessoal? Seria Correto? uma, seria uma otimização. Se eu só estou usando um método para chamar outro método, quando eu vou gerar um código intermediário, eu posso observar isso, por exemplo, e ao invés de estar me preocupando em fragmentar mais a aplicação, eu posso criar apenas um outro método, porque se observarmos bem, o método 1 ele receberá um double, que é um x, esse double será escrito multiplicado por 2, e esse double, esse x, é passado para o método 3. O método 3 apenas fará uma outra impressão de x vezes 3. Então, ao invés de ter chamado esse outro método, o system.out.println poderia ser colocado na linha ali que está o exemplo 2. Não havia necessidade de ter criado o método. Como também, se pensarmos também, lá no while, onde chama esse método apenas faz uma multiplicação. Dentro do while, eu poderia ter colocado duas linhas dentro do while e não necessaria ter colocado dois métodos. Ficaria na mesma while lá a impressão de x vezes 2, que é o a ali em questão, e o x vezes 3 também. Pessoal, mas isso aqui é para quê? O otimizador de código, trabalhando desta forma, ele vai fazer com que estejamos simplificando o código, mas não alterando o que o desenvolvedor queria fazer, né? Vamos imaginar que no desenvolvimento a pessoa quer separar em métodos porque ela está fragmentando o código para melhor interpretação dela. Mas quando pensamos em estar gerando código otimizado, essas linhas que estão a mais aí não haver necessidade de estarem aí. Além disso, quando a gente pensa em otimização de código, algumas vezes, se nós pensarmos que nós queremos esconder a nossa lógica, a simplificação feita pelo otimizador poderá ajudar a não descobrir o que nós havíamos programado. Tá? Vocês já ouviram falar aí na descompilação?
Eu não. Não, né? Descompilar. A ideia é que você tem um executável, você pegou o ponto class, ou seja, o código intermediário de uma classe, e desse código intermediário você consegue descompilá-lo. Você vai voltar ao código original. Então você vai conseguir, voltando ao código original, ver a lógica que a pessoa desenvolveu. E aí, nesse contexto, está roubando a lógica da pessoa, né? Estar ali usando para outros fins, tendo acesso ao que a pessoa havia previsto no código dela. Tá? Então, essa utilização ela pode também servir como ofuscação de código. Lógico, lembrando que das premissas básicas, né? Na otimização não pode estar mudando o que o desenvolvedor queria fazer no código, mas no ofuscar você evita que o código-fonte seja subtraído por um estranho, que ele tenha acesso à sua lógica de programação. No ofuscar ele vai estar... Oi? A ideia, na verdade, é a gente continuar fazendo a mesma coisa, só que de um jeito menos claro. Exato. Só que aí você poderá... Vamos mostrar aqui daqui a pouquinho a ideia do ofuscar. Aqui as variáveis já estão com nomes estranhos, né? Nós temos A, B e C. Uhum. Mas, assim, quando a gente coloca nomes de variáveis que nos remetam a alguma informação relevante, quando a gente ofusca o código, ele vai pegar essas variáveis e vai colocar nome X, Z, D, vai tirar toda a informação do que vinha a ser aquela variável. Vai Tipo uma estar criptografia. ofuscando. Exato. Só que a variável ela vai estar lá, vai estar fazendo o que você havia previsto, só que ela vai estar com um nome estranho de difícil interpretação, porque você ofuscou o seu código. Nessa situação aqui deste código, então, é gerado, então, uma estrutura como essa aqui, descrita nesse gráfico de fluxo, as separações entre os blocos, né? Nós temos esse while aqui em questão, foi transformado no if, e conforme esse if, ele dá o goTo B3, indo para esse bloco 3, ou seguindo para os demais blocos, né? No caso aqui, temos o chamamento do método 1, do 2, então foi totalmente separado aqui em 3 endereços também, mas ainda sem estar bem otimizado. A ideia da otimização é fazer com que aquele código possa ser melhor reescrito, retirando talvez esses métodos que estão aqui, porque um método, por chamar o outro, eu posso estar simplificando na questão do código, né, otimizado, e colocando ele todo nessa do while. Então, quando a gente pensa, por exemplo, tem muitas pessoas que ficam naquela situação, né? O Java tem que escrever muito. Existem outras linguagens, por exemplo, a linguagem Python é bem mais simplificada, correto? Correto. E tem indentação, não precisa colocar, fechar, abrir parênteses, é só usar a indentação que ele vai fazer isso para mim. 2 Evidente pontos, que não tá valendo. não tem ponto e vírgula, né? Muito bem. Isso tudo, o compilador ele vai ter que depois quebrar isso tudo em um código intermediário que possa ser transcrito para o computador. Então, no fundo, são bem parecidos. Aquele compilador que trabalha em mais alto nível, que simplifica você não colocar ponto e vírgula, simplifica você não abrir e fechar chaves, né? Que a declaração de uma... Não precisa declarar a variável, porque automaticamente, quando ela recebe o primeiro valor, o compilador vai interpretar que tipo de variável você está trabalhando, né? Então, toda essa situação que ele está se auxiliando, ele vai cobrar mais do computador em estar indicando qual é o tipo de variável que está sendo usado, qual é a indentação. Então, conforme a indentação, ele vai estar identificando qual código pertence a cada trecho. O final da linha, ele vai ter que estar analisando o término dessa linha. Então, tudo isso vai gerar uma carga um pouquinho maior de processamento, porque ele vai ter que processar a mais, para que, no frigir dos ovos, chegará à mesma situação do código intermediário, que posteriormente será executado no computador. Então, quando a gente pensa em um processo de compilação, quanto menos o programador escrever desse código, evidente, né, mais o compilador vai ter que trabalhar para que isso seja gerado código intermediário adequado para que depois seja convertido aí para execução no computador. Tá, pessoal? Então, essas simplificações ficam vinculadas ao compilador. Se você quer um compilador que tenha mais facilidades ainda, aí é evidente que você vai ter que ter um trabalhinho a mais para que a sua aplicação consiga, recebendo aquele código, fazer todos os trâmites de forma adequada. Muito bem, pessoal. Vamos fazer um teste, então, agora,
Vamos digitar esse código aqui, lá do NetBeans, só para que vocês possam visualizar o código intermediário. E depois nós vamos descompilar para que vocês vejam que depois que geramos o .class, nós estaremos conseguindo retornar a visualização do código que está aí na tela. Certo, pessoal? Vamos então abrir aí o NetBeans. Só fazer um arquivo, um projeto Java normal, ou a gente vai ter que fazer mais alguns procedimentos? Não, normal, coloca da aula 12, né? Só para lembrar o que ele fazia parte. Aula 12. Isso. Só um momentinho que eu vou também aqui abrir o meu. O nome da classe é específico ali? Não lembro. Exemplo. Exemplo? Vai ser exemplo. O nome do pacote eu vou colocar... Sei lá, não sou muito criativo com o nome. Coloca comp de compiladores. Coloca comp de compiladores. COMP. Ah, sim. Vou fazer aqui, ó. Novo Java. projeto. Exemplo. Então, beleza. Não, só para realmente sim, só para o pontapé inicial. A minha máquina dá um defeitozinho, tem que fazer um barulhinho para ela parar. Então, aula 12, 2021. Então, vamos colocar aqui um pacote com. E dentro do pacote com, vamos colocar nossa classe exemplo. Então, aqui a coisa está simples, né? Vamos colocar aqui o nossa public static void main. Muito bem. Aqui faremos uma questão simples daquele exemplo lá, A, B, C. Declaramos as nossas variáveis. Vamos adicionar alguns valores aqui. Faremos uma equação aqui. Vamos fazer aqui outros dois métodos, né? O método 1. Vamos fazer o método
faltou nós colocamos while a menor que 4. 1 mais 5 é melhor, vai dar 3. 3 é menor que 4. O A e A. Bom, apenas isso, pessoal. Vou executar aqui, só para ver se está tudo ok. Tá lá a impressão, né? 2, 3, 4, até o 6, 6 e 9. Feito, pessoal? Tá aqui na tela. Calma aí, professor, tô digitando o meu aqui. Tinha Beleza. ficado fora. Thiago tá. Ah, tá. Já. Fernando também já fez, Fernando? Fernando tá meio. Professor, eu não tô na frente do computador, tô assim pelo celular. Ah, tá. Aí não Joia. tô conseguindo mexer. Você estava jantando. Não tô não de novo. Eu tô jantando, aí não dá, né? Então vocês têm noção que o que nós fizemos aqui, esse daqui a gente considera como nosso código-fonte em uma linguagem de alto nível, né? Que é fácil a leitura. Nós conseguimos lê-lo aqui de forma bem Sim, tranquila. Consigo ver. Uma pergunta, assim, eu consigo ver parte né, daquele negócio que a gente estava falando sobre o custo computacional, né? Sim, Cada variável estava sendo mais ou menos, acho que era 1, né? sim, É, sim. A cada linha aqui é 1. 2. Esse C onde uma operação é feita, que eu faço ali A mais B. Tipo, nesse tipo de caso, eu teria duas coisas aí, né? Primeiro uma soma e depois uma divisão. Exato. E, e, Na e forma assim de calcular, é evidente que aqui nós podemos considerar que as operações estão envolvidas aqui. Então, são eu acho que duas é 3, operações. né? Acho que é. Ah, tá. É Não, porque não. pra mim era 3 São três, porque. são três, exato. São 3 operações, Ah, perfeito. tá. Por quê? A soma, A soma, a a divisão divisão e e a a atribuição. atribuição. Isso. Então, são Beleza. 3 a serem realizadas nessa linha. Beleza. Muito bem. Então, nós estamos aqui com o nosso código. Vocês devem, quando vocês criam o projeto de vocês NetBeans, vocês poderão entrar aí nos documentos de vocês, né? Deve ter a pasta NetBeans Projects. Aí vai ter uma pasta, o nome da aula que nós colocamos aula 12 2021. Nós temos uma pasta aqui chamada Build, Classes, Comp. Nós temos aqui o exemplo.class. Este aqui é o nosso código intermediário, né? Então ele é a representação intermediária, ele é o nosso bytecode referente ao Java, né? Então se nós tentarmos abrir esse arquivo.class, vou abrir esse arquivo aqui. Vou abrir ele dentro do Notepad++. Olha o que ele abriu. Algumas informações estão aparecendo aqui, né? Tá Esse aparecendo abriu de aquele. vocês. Tá aparecendo aquele. Como é que fala? Aqueles arquivos classified. Na verdade, está um arquivo que não está conseguindo ler direito esse arquivo Aham. corretamente. É, não, sim, sim. Porque a gente também vê aquelas tardinhas pretas, não tem? Se fosse. Não está legal para ler, né? Então não ficou bom para ler. Muito bem. Então, interna ao Java aqui, nós vamos fazer o seguinte. Dependendo da instalação de vocês, eu vou olhar a minha instalação aqui. Na minha instalação, eu vou usar o JDK 1.8. Bem. O meu endereço aqui dos arquivos do Java, onde eu vou visualizar um arquivo para ler esse arquivo, ele está em C, /program files,
Java, JDK 1.8.0-221/bin. Veja no computador de vocês esse endereço. Um 1.8.0, no meu caso não tá o 211. Eu tenho 1.8.0.111. JDK, né? Deixa eu ver. Isso. JDK. Bin? É a pasta bin. Eu procuro qual aqui? Não, você vai só abrir depois o linha de comando, né? E você vai entrar no endereço que está o bin. Ah, tá. Tá, beleza. Já chegou nele? Eu já cheguei. Já. Muito bem. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar agora, vocês vão estar chegando. Eu fiz coisa errada, tá? Não faço o que eu fiz, eu fechei o arquivo aqui. Tudo bem. Muito bem. Vocês agora vão estar selecionando o caminho onde está o projeto de vocês. Então, eu vou estar acessando onde está salvo o projeto. Então, o meu arquivo Java, exemplo.java, está em C2. User, Ivo Documents, NetBeans Project. Aí o nome do projeto, aula 12, 2012-1, SCR/comp é o pacote. Nesse endereço todo, o que vocês vão fazer? Então, nós temos aqui como compilar a nossa aplicação. Então, nós estamos usando uma IDE. A IDE, o NetBeans, ele tem todo o gerenciamento dos pacotes que estarão sendo inseridos na nossa classe. Se eu quisesse compilar direto aqui, eu poderia usar o Java C, e eu tenho que colocar aqui o arquivo que está nesse endereço, exemplo.java. Se eu fizer isso, observe que vocês viram que ele criou agora, acabou de criar aqui o exemplo.class. Eu acho que é exemplo.java? Opa, desculpa. É no exemplo.class que ele criou. Ah, não, perdão. Desculpa. Eu vou apagar ele aqui de novo. Ó. É que eu fiz talvez muito rápido, vou apagar. Eu estou usando o Java C, o compilador Java. É ele que é o compiladorzinho. O nosso NetBeans usa este compilador para gerar o executável, gerar o .class dele, né? Não é executável, o .class. Então, quando eu faço aqui, ele está compilou, só que compilou manualmente. Apareceu lá o arquivo, .class. Façam o mesmo com o de vocês. Só um minuto. Tá feito já, professor. Perfeito. Fiz aqui também. Tá, joia. Muito bem. Então, nós criamos o .class, que é o nosso o código intermediário, né? O que vai ser lido pela máquina virtual Java, no caso aqui, né? Então, agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver agora como é que é dentro desse arquivo. Então, para que nós vejamos dentro, vocês colocarão aí Java P-C e vocês vão estar colocando aqui /exemplo.class. Só um minuto. Java P. P. Deixa eu aumentar aqui, então, ver se melhora para vocês. Tá aqui, ó. Java P. Traço C. Menos C, isso. Aí o endereço. Aí o endereço. E o exemplo class. Beleza. Feito? Feito. Muito bem. Então aqui, se vocês analisarem, nós temos aqui um código. O code esse é o código intermediário que ele gerou. Então nós temos aqui uma alocação de memória. Ele invoca o que está
descrito no nível 1. E aqui, a partir disso, ele começa a demonstrar algumas constantes que estão sendo armazenadas. Ele armazena uma constante 1, depois ele vai armazenar essa constante que é o 5, dentro da variável que ele estabeleceu. Aí o Story ele também está gravando aqui, carregando, adicionando, ó, fazendo um tipo como se fosse uma soma, e assim por diante. Então, linha por linha, ele está sendo feito, né? A situação aqui de comandos para que sejam trabalhados os valores descritos aqui, referente ao que está na memória. Então, e o que estaria no código, tá? Então, todos os comandos. Então, aquele nosso código gera esse código intermediário, que, se nós observarmos, tem mais linhas, né, do que o original. Nós temos o main aqui e os outros métodos. No caso, o método 1, o método 1 que era bem simples, ele já contempla todos esses comandos. E aqui o comando para escrever na tela, né? O return ao estado original, que é para retornar a aplicação, para não sair. Nós temos o método 2, a mesma situação. Todos eles têm o mesmo return, porque por aí eles retornariam o controle para o main. Que o main nós temos uma repetição aqui, né? Então, enquanto a repetição não estiver concluída, ele vai estar retornando aqui para esse main, tá? Então, esse código intermediário é já vamos dizer assim, a ponta, né? Para que possa, a partir dele, ser gerado o código-alvo. E que vai gerar esse código-alvo é evidente que é na hora que estiver sendo executado pela máquina virtual. Então, a máquina virtual vai estar provendo, né, a ação dele, dependendo da plataforma que estiver. No caso, eu estou usando o Windows, ele vai ter que rodar as características do sistema operacional do Windows. Se estivesse no Linux, faria também referente ao que o Linux sugere, Linux, né? Então, nessa situação, por aqui a gente vai ter, esse é o código, né, seria uma das premissas básicas dos compiladores atualmente, é gerar um código intermediário para que haja um desacoplamento, principalmente da linguagem específica da máquina, né? Então, aqui eu posso trabalhar de forma separada do código que vai ser executado na máquina. Então, eu posso terminar essa parte e ir criando automaticamente para as plataformas as quais eu queira usar esse código. Conseguiram ver aí? A questão... Oi, pode falar. Consegui, assim, eu só fiquei um pouco confuso, que assim, tem uma hora ali que eu vi numa linha, tipo, tinha declarado o número 6, né? Eu vejo, tipo, não sei se tem alguma coisa a ver ali, ó, double 6.0D. Mas pra mim parece assim. É o mesmo 6? É o mesmo número? Não, tô É o mesmo número. viajando. É o mesmo número? É o mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos agora, nós vimos um pouquinho do código intermediário. Agora vamos ver mais dele. Vamos ver agora onde é que ele armazenou essas informações, as constantes que estão aqui descritas. Então, o que nós faremos aqui? O mesmo que vocês executaram, só que agora vocês vão colocar, em vez de ser menos C, vamos colocar menos V. Menos V. Só um minuto. É menos o que mesmo? Menos V. Feito. Muito bem. Aqui, nós vimos a primeira parte, o código intermediário, né? Só que sem os detalhes do que estavam sendo armazenados nos endereços. Todas essas cerquilhas que aparecem aí são como se fossem endereços em que estamos armazenando informações nesse endereço. Então, por exemplo, nessa cerquilha 2, foi armazenado o double 5, né? O 5 que foi declarado. Esse 5 está armazenado nesse double 2. Então, se nós continuarmos olhando o código, em alguns momentos ele vai referenciar o que ele está trabalhando com esse código naquele momento.
Deixa eu ver aqui embaixo, por exemplo, o 2. Aqui, ó. Ele está dando um load aqui, na verdade já deu o load, ele está inserindo, atribuindo o valor do que está na posição 2, que é o 5. Até ele comenta aqui do lado que é o 5. Então aqui são os que estão armazenados na memória nos endereços. Então aqui nós estamos trabalhando em cima do endereço. Endereço 6, aqui ele até comentou que é o 4, mas se eu for lá em cima, nós veremos que nesse endereço 4, olha lá, está armazenado o 2, o double. E assim por diante. Então todo esse endereçamento ele é apresentado aqui dentro do nosso código, né? E aí nós temos que só interpretar, existe um manual, tá? Tem um site da documentação do Java que explica todos esses comandos aqui, o load, store, o add aqui, o que está sendo realizado, né? Tudo isso aqui é explicado quais são as funções deles. E a partir dessas funções, fica mais fácil interpretar o que está acontecendo aqui. Mas basicamente, tudo é codificado para se trabalhar linha por linha. Olha lá, o while aqui, ele já tem um if g aqui, para a repetição dele, né? Temos aqui o que está na posição 8 lá da memória, né? Está invocando o método 8. O que está no 8? A 8 é um método de referência, tá armazenado. E esse método de referência ele também tem encadeamentos nas posições 14 e 29. 14, ela é uma class, e na 29 também, que aí fala, o método 1 está armazenado, então ele está armazenando o nome do tipo da classe, no caso é um método, né, mas ele considera como classe, aqui ele identificou como classe, mas a ideia é que está tentando separar todos esses itens, armazenando nos endereços, conforme esses endereços ele é feito o mapeamento. Então aquele nosso pequeno código gera todo, e essa visão que vocês estão tendo agora é de todo o código intermediário. Por isso a ideia de quebrar em 2 endereços. Então, quanto mais simples ficar linha por linha da execução do código, mais fácil será para transcrever aí para a linguagem de máquina. Tá? Então, é dessa forma que trabalham aí o código intermediário. Então, mesmo que de alto nível nós tenhamos pouco código, em baixo nível ele vai ter que estar tentando codificar isso aí o mais próximo possível, né, de 2 endereços, para que 2 endereços, ou seja, que as linhas sejam bem simplificadas, usando referências, né, para que possa ser convertida para a linguagem de máquina. Muito bem, então a partir desta situação aqui, ó, dessas informações que estamos lendo aqui, nós poderíamos voltar ao código, ao código da aplicação nossa, ou seja, ao código fonte, tá? Então, o que acontece? Nós tentamos abrir o ponto .class, ele não apresentou nada, né? Nós abrimos aqui ele em código intermediário. É difícil também a interpretação em código intermediário, né? Então, nós podemos tentar descompilá-lo. Para tentar descompilá-lo, nós vamos usar uma ferramenta. Vamos abrir aqui a internet. Vamos aqui digitar o JDGI. Olha lá, Java Decompiler. Java Decompiler. JDGI. É o primeiro que vai aparecer para vocês. Neste primeiro ele já está mostrando aqui um código, né? O que nós faremos agora? Vocês farão o download dele. Ele até pode integrar com o Eclipse. Legal. Mas vamos ver aqui o download. Onde é que está o download dele? Download. Vocês poderão fazer o download desse primeiro aqui. 1.6.6.jar. Opa. Ele vai estar falando que é perigoso, mas vocês podem clicar em manter no seu de vocês dessa mensagem. Certo. Rapaz, a internet do professor ganhou agora, hein? Foi rápido um pouquinho? Porra! De vez em quando a gente tá com sorte, né? O meu tá aqui, tá baixando ainda. Tá baixando? Uhum. Mas ele é pequeno, hein? Eu só acho que é 3 megas. Pois é. Tô baixando a 50 kbps. Voltei lá em 2001. 2000?
Deixa eu lembrar aqui. 2000. Não é o ideal, mas acontece. O 50 kbps é mais ou menos isso. 14 kbps em 97. 98. Vocês estavam nascendo. Ou eram bem pequenos. Eu nasci em 94, mas eu ainda lembro do barulho da internet de escada. Ah, é? Sim. 94. Estava mexendo com o Windows 3.11. Sim, tem até uma foto que meu pai tem minha, que eu de fralda, assim, tentando pegar no mouse e ele trabalhando, tentando Não trabalhar, né? trabalhar. Muito bem, Realmente. pessoal. Fizeram o download? Sim, professor. Perfeito. Agora vocês vão fazer o seguinte: vamos clicar em File, Open File, e nós vamos escolher aquele arquivo class que vocês compilaram. Então, o arquivo class possivelmente está na pasta de vocês do projeto. Então, eu vou lá no arquivo class, vou abrir o class. Observem aqui, ó, ele gerou para mim uma leitura do arquivo. Não está bem parecida com o nosso arquivo? Onde que você fez? Desculpa. Tá, você vai clicar aqui em File, Open File, e vai procurar o ponto .class. O meu ponto .class está na pasta src, né? Lá na meu pasta NetBeans. Vocês vão procurar o projeto que vocês agora salvar, né? NetBeans. E vocês vão chegar no arquivo .class. Observem que o .class ele é muito parecido com o que nós desenvolvemos. Olha, ele é muito parecido. Bem similar, né? Aparece só um D1, D2, D3 ali, né? Mas até o nome do método está igual, a equação está igual também. Está tudo muito parecido, né? Porque esse código não está ofuscado, ele está ainda legível, né? Então, fácil para que as pessoas possam olhar aí o código, né? Trabalhem aí com o que nós programamos internos a ele. Observe também que o código intermediário não tem comentário. Então, o comentário que está aqui, que existe no nosso código-fonte, ele é suprimido. O compilador remove esses comentários, porque se vocês observarem aqui não tem comentário nenhum, só tem código mesmo fonte. Certo, pessoal? Então vamos dar uma pausa rapidamente aí, uma pausa. Vou tomar ali ainda um pequeno remédio nessa última fase, né? E aí a gente retorna às 20 horas e 45 minutos. Tá bom, pessoal? Beleza. Professor, tem como você mandar esse código aí? O meu PC computador aqui? Tá, só um momentinho. Só um momentinho. Deixa eu ver esse código aqui. Nós temos aquele nosso Notepad, né? Lá no Notepad, eu vou apagar um pouco desse código aqui. Opa, agora quer travar. Tá colado lá no Notepad. Tá colado lá no Notepad, tá? Tá, o senhor apagou tudo lá, né? Você não queria que apagasse? Não, pode sim, pode apagar. Então tá bom. Então tá aí o exemplo, aí você pode pegá-lo aí no Notepad. Então tá bom, pessoal. Então daqui a pouco eu retorno. A gente, segundo tempo aí. Daqui a pouco. Falou.